significa, para mim significa tudo. Clareia muito a cabeça da gente. O indivíduo está lendo permanentemente. Se você quiser fazer um teste, eu já fiz um teste desse, por curiosidade. Você, num coletivo, mesmo até em avião, né, se você sentar numa poltrona que tenha parceiro, você abre o jornal. Instintivamente, todo mundo começa por sobre o seu ombro a ler, não importa o quê. Esse negócio de dizer que tudo é leitura, leitura de filme, leitura de acontecimentos, eu acho um exagero, né? E uma certa redução de um processo que é muito mais complexo e passa até pela questão do pensamento lógico, a um componente desse processo mais amplo que é o da leitura. Porque eu considero a leitura como o processo de apreensão da palavra escrita. Olha, eu já ouvi muitas definições de leitura, mas eu lembro uma vez, eu dava aula na Faculdade de Medianeira e tinha um aluno chamado Marcelo, e uma vez eu perguntei, eu não lembro bem porquê, o que era leitura, e ele disse para mim que leitura era a quantidade de leite produzida por uma vaca. Então ele desmistificou um pouco essa ideia de que ler é muito importante, de que ler é tudo na vida e tal. Leitura é o leite que a vaca produz, né? Se eu dizia o fulano, você lê o noticiário da televisão. Eu ouço. Não, você lê. Quer dizer, eu não sei, isso é uma questão aberta. Mas se ler é todo um processo tão generalizado, o livro é mais uma das facetas do processo. Por exemplo, você fala assim para as pessoas, você gosta de ler? Ler eu gosto. Gosto, adoro. Eu gosto muito de ler. Leio. Leio. Você gosta de assistir? As aulas? Assistir o quê? Assisto. Assiste o quê? Gosta de assistir? Eu gosto de assistir. Eu acho que a leitura, ela está associada com tudo na sua vida. Se você for parar e pensar, você vai ver que está a tudo. Os alunos têm que ler de tudo. Tem que ler textos. E acho que o objetivo da escola é ensinar a vivência, a reflexão e o prazer de ler e de escrever textos. E o texto literário é um deles. Eu diria talvez até o mais completo, ainda que não o único. Porque toda a vida está dentro do texto literário. Eu acho que a literatura é um material privilegiado, mas eu tenho um conceito muito amplo de literatura, né? Para mim, literatura é tudo o que aparece na forma da escrita. E, portanto, qualquer material escrito é útil para o processo de aquisição do código da língua escrita. Nem todas as crianças que entram na escola, elas são leitoras, né? As crianças já detêm um código que é o da língua na cultura onde elas nasceram e foram criadas. Elas já se apropriaram largamente desse código e já têm muita competência no uso desse código. Então é função do professor contar a história, é função do professor estar trabalhando com rótulo, com receita, com jornal, com revista, com listas telefônicas, com os mais diferentes materiais. Eu acho que o livro é um amigo que a gente deve respeitar, viu? Mas, expô-lo, torná-lo acessível, deixar. E quando me perguntam nas palestras, etc., o que eu faço, meu filho não quer ler, não gosta de ler, eu digo, não empurre o livro para ele, exponha o livro a ele. E eu gosto muito de ler todo tipo de livro, né? Mas o que me envolve mais, assim, é amor e terror, né? Porque, sei lá, eu acho que tem que ser um livro que envolva a gente se sinta dentro da história e que... eu gosto assim. Se a gente pensar o que o professor deveria ter em mente quando ele vai fazer um trabalho com leitura, eu acho que ele deveria se esquecer um pouquinho dessa obrigação em prestar contas ou fazer com que o aluno devolva conteúdos.
né? Enquanto ele não conseguir fazer com que a sua classe, o seu grupo, os seus alunos consigam ter uma relação de satisfação com o texto e de satisfação com o grupo que lê aquele texto, ele nunca vai conseguir trabalhar bem a leitura. Há muitos diálogos. O diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente e o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso irracional, o vegetal, o mineral, o inominado. O diálogo contigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o futuro. Eu não sei, na minha época havia um certo respeito, né, pela cultura, pela literatura e até pelos professores, né? Havia uma certa ânsia por descobrir, afinal, o que eram aqueles livros que estavam escondidos nas bibliotecas, o que eram aqueles livros que tantos nossos pais e tanto a história se baseou, né? E aí, é claro que esses 25 livros que eu lia por ano eram obrigatórios, mas, puxa vida, graças a Deus que me obrigaram a ler Dostoiévski, porque é um tijolo desse tamanho, e se não me obrigasse, eu jamais teria lido, né? E foi uma maneira de, sabe, de me obrigar a me abrir para o mundo. Teria que anular esse trabalho obrigatório, né, essa leitura obrigatória, e mudar, fazer a leitura ficar mais gostosa. Atenção, classe! Hoje vamos ter leitura livre obrigatória. Dar um livro para ele ler, certo? Mudar o final, entende? Dar o começo e o fim. Ele tem que colocar um miolo na história. Dá para fazer muitas coisas. O professor não vai querer mudar porque ele está com aquele programa, vai atrapalhar ele. Mas se ele soltar, deixar a aula correr mais solto, vai produzir.